Oiê, voltamos com mais informações aqui neste episódio. Esse episódio de hoje, gente, a gente vai falar sobre gestão, sobre saúde, sobre judicialização, sobre acesso. A gente vai falar sobre acesso, o quanto é importante você ter acesso para com que as coisas aconteçam da melhor forma. Se você gosta de assuntos assim, já dá um like pra gente, porque o assunto hoje é extremamente interessante, é sério, merece uma atenção especial. Estamos falando do extremo norte do Brasil, Roraima, Amazônia, esse rincão, esse pedaço, né, da Amazônia, e a gente aqui inserido em tudo isso. Como que é a realidade da saúde pública por aqui? Então, se gosta de assuntos assim, dá um like. Se acha interessante, compartilha com outras pessoas em outros estados do país. Né? Se entende que eu gosto, Marlene, gosto todas as vezes que sobe conteúdo, então segue o canal, é super simples, clica no sininho, segue o canal e fica por dentro do que acontece aqui no podcast Coffee Pub. Gosto muito de gravar os episódios direto aqui da cafeteria, desse lugar que eu amo tanto, que tem tantas histórias, que é uma consagração de momentos especiais. A gente que trabalha por aqui com realidades regionais, com cafés da nossa região, com cafés de outros lugares, que conversa com pessoas, que chama pessoas para falar um pouquinho dos seus trabalhos e apresentar ideias. Hoje eu venho especificamente falando de um livro, né? Já vou apresentar para você, vou só mostrar a capa aqui para começar. Gestão Judicial do Direito à Saúde. Gestão Judicial do Direito à Saúde. A gente vai conversar no episódio de hoje com o juiz corregedor Eduardo Álvares Carvalho, mas daqui a pouquinho ele já está aqui do ladinho, já eu brindo com ele de café. Antes vou falar para você do Moca, gente, um café delicioso que tem aqui na cafeteria. E eu fiz uma gravação antes, fiz uma chamadinha antes para te falar desse café maravilhoso. Sobe aí rapidinho, Gustavo. Eu estou fazendo antes aqui das nossas gravações, mas para te falar de um café especial, que é o café Moca Club, né? Um café que a gente é assinante aqui no podcast Coffee. E esse café, gente, é um café sensual. Só porque por conta das notas sensoriais. Isso mesmo, morango com muito mais sabor. A fruta é extremamente madura, dá um sabor todo especial para esse café. O Gustavo tá ali moendo para a gente poder fazer uma demonstração aqui para você em prensa francesa. Aí ainda vem com açaí e açúcar mascavo. Açaí é o açaí da própria fruta, aquela fruta raiz com sabor do pé, e o açúcar caramelizado, açúcar mascavo, que deixa o sabor muito mais gostoso. Quando eu falo que você só toma aqui, porque esse café é café de microlote, adquirido por quem é assinante de café, por quem faz parte de clubes de café. Esse aqui é o Moca Club, a gente faz parte, para trazer sempre novidades para você. Assinado por Thiago Corsi, que é extremamente reconhecido no mundo dos cafés. Ele que é o produtor dessa proeza deliciosa que a gente tem aqui no podcast Coffee Pub. E eu te convido, vem tomar um cafezinho com a gente e desfrutar, né, dessas delícias do café especial. Você não vai mais querer saber de outro, não. Vamos experimentar. O Gustavo acabou de fazer aí a moagem dos grãos. Ficou assim bem granulado, né, Gustavo? Uhum. Isso aqui é um café coado. Você fez uma preparação de café coado, foi isso? Um café coado, onde que está agora no decante, onde a gente vai fazer, depois de um repouso, a separação do pó, o grão, da água, para ter uma bebida mais límpida. Ou seja, com propriedades mais essenciais da bebida, né? Sim. Então vamos experimentar. Muito gostoso, gente. E você consegue, né, com esse formato de filtragem, ou seja, de coagem do café, perceber que esse formato tira mais óleos essenciais, tira mais propriedades ainda do café. Café especial é café especial, te convido. Gente, é gostoso mesmo. Gostou, doutor? Adorei. Esse aqui é de açaí, morango e açúcar mascavo, gente. Aquele café que, independente, já tá meio frio. Você toma, mas ainda tá bom. Te convido para esse momento especial aqui no podcast Coffee Pub, mas vamos falar agora de um assunto que eu acho extremamente interessante, merece atenção especial. Gestão pública, isso aqui virou livro, né? Eduardo Álvares de Carvalho, tem uma imagem aí, por favor, coloca aí, Gustavo. Gestão Judicial do Direito à Saúde, o papel estratégico do CNJ e do FONAJUS na governança e sustentabilidade do Sistema Público de Saúde. Esse é um trabalho de conclusão de mestrado, doutor? Sim. Explica pra gente um pouquinho como que surgiu a ideia desse trabalho especial, que eu acho que vem aí somar com vários apoios públicos, de um modo geral, instituições que trabalham diretamente com o sistema público de saúde, né?
Sim, inicialmente agradecer a oportunidade Eu ao te agradeço podcast também a tua presença aqui. Off-Pub, né, por ter permitido esse espaço para poder fazer o lançamento do meu livro. Então, rapidamente falando aqui, o SUS é o maior sistema público universal de saúde do mundo, ou seja, todos têm acesso, né, de forma gratuita aos serviços de saúde. E num país como o nosso, que tem 152 milhões de brasileiros, que tem única e exclusivamente o SUS como porta de entrada ao acesso à saúde, né, como é que nós vamos conseguir entregar o maior número de ações de serviços de saúde à maior quantidade de pessoas possível, né, mantendo o equilíbrio financeiro do sistema público de saúde? Porque nós sabemos, né, a medicina evolui muito rápido. Então, todo mês tem um medicamento novo lançado, tem um aparelho diagnóstico novo, e isso tem um custo alto. Então, o que a gente pode ofertar às pessoas, né? Como é que a gente pode... Então, as pessoas geralmente elas não têm acesso, né, a algumas tecnologias, a alguns serviços, e procuram o Poder Judiciário, né, para poder ter esse acesso. Então, como é que nós vamos fazer para poder garantir um sistema sustentável? Né? Nenhum sistema Fortalecer do mundo, ainda mais sempre, né? sim, ele entrega tudo para todos, não tem como fazer isso. Então, através dessa pesquisa do mestrado, né, nós utilizamos as ferramentas hoje disponíveis para o juiz, né, para o operador do direito em geral. Né? O que ele pode utilizar, né, e o que a gente pode entregar, garantindo a segurança do paciente, né, a eficiência e a eficácia dessas terapias. Olha, eu observei aqui, né, que você traz em um contexto geral a saúde como direito fundamental e o papel do Sistema Único de Saúde, né, como você acabou de falar há pouco, né, trouxe aí essa identidade dos objetivos, os objetivos específicos, né, a metodologia foi pesquisa, corte temporal, levantamento de dados, porque é um material que vai dando esse diagnóstico, essa referência, né, da própria obra literária em si. Você fala que ele é extremamente técnico, mas ele vem aí com análises bem, na minha concepção, extremamente importante, né? A fundamentação teórica foi o direito à saúde no Brasil, e aí traz uma identidade do nosso país também, história e evolução, princípios do SUS, judicialização da saúde no Brasil, impactos econômicos e gerenciais, o papel do CNJ, né, o cenário da judicialização da saúde em Roraima, pulando um pouquinho aqui porque tem muito mais conteúdo, dados demográficos e socioeconômicos. Quando eu falo que ele traz essa realidade para com que possa ser trabalhada aí algumas questões mais de diagnósticos e até mesmo para dar um norteamento para quem trabalha com saúde pública na gestão, ele dá essa condição, né, doutor? De certa forma, tecnicamente, lógico, sem grandes aprofundamentos, mas com informações bem técnicas, né? Sim, o objetivo do nosso trabalho é fazer, né, com que o gestor público ele consiga minimamente cumprir, né, o que ele se predispôs a fazer através do plano anual de saúde. Então, o gestor ele vai programar para o ano todo, né, todo aquele recurso que ele vai investir na saúde que ele tem disponível para entregar para UTI, para fazer cirurgias, para fazer consulta, para vacinar as pessoas. Então, esse orçamento ele é pré-determinado. E quando as pessoas entram com as ações judiciais de saúde, às vezes com medicamentos, tecnologias caríssimos, né, e a gente faz esse bloqueio desses valores, então pode ser que, dependendo de uma judicialização mal conduzida, né, ela pode captar praticamente todo o recurso, boa parte do recurso, para um pequeno número de pessoas. Né, e toda aquela política pública que foi planejada para ser entregue a todos, ela seja prejudicada. Então, por isso a importância das ferramentas. Hoje, assim, dentro desse trabalho, você falou que acabou desenvolvendo um trabalho mediante a tua própria realidade dentro da área judicial, ou seja, dessa área mais específica, lidando com questões factuais. Explica, foi no diário, até tentando entender determinadas situações para ajudar o coletivo que se buscou a ideia de poder realizar uma obra que tivesse ali um resumo, vamos chamar assim, ou seja, um compilado de informações que desse essas condições? Sim, nós temos dificuldades fáticas, em especial na região norte, aqui na região norte, porque nós temos poucos números de profissionais de saúde, né, em especial de médicos. Então, por exemplo, Roraima é o estado que tem a menor densidade demográfica de médicos do Brasil. Então, essa dificuldade de acesso aos profissionais, em especial os especialistas, né? Às vezes a dificuldade logística de se chegar aqui materiais e medicamentos,
Então cria-se um cenário favorável à judicialização, né, às vezes predatória da saúde. Quando você fala predatória numa realidade de Amazônia, né, a gente sabe que fala da precariedade de profissionais, né, a gente vê de determinadas áreas, né, como que foi mensurado isso no conteúdo do livro em relação a realidades. Por exemplo, a gente tem diversas situações das pessoas que buscam, às vezes, um tratamento de saúde e não tem, né, na prática, com todo o aparato técnico que a gente deveria ter de um SUS, de um sistema e tudo, e às vezes não entende que aquela medicação não está disponível, ou que aquele serviço, ou que aquele profissional, às vezes não há um entendimento nisso, porque dentro desse mundo teórico, desse mundo do plano, desse mundo que permeia toda essa questão do sistema, às vezes tem situações, e principalmente aqui, que a realidade ainda é muito mais agravante, né? De você chegar em determinada situação e pensar assim, não, essa medicação, se a gente recorrer ao sistema, vai estar disponível, e às vezes não está. Isso é uma realidade nossa, e em alguns outros centros é diferente, quando faz a comparativo de diagnóstico de um estado para outro, tem mudança? Como funciona? Nós temos a judicialização boa e a ruim. Né? A judicialização boa é quando o Estado ele é obrigado a fornecer um medicamento, uma prótese, uma cirurgia, e por um motivo ou outro, ou dificuldade de gestão, ou uma licitação deserta, ele não consegue fornecer. Então, nesse caso, né, o paciente ele tem direito, realmente, de fato, àquilo que ele está pedindo. Então, judicialização boa. Né? E o que é judicialização ruim? É quando nós começamos a fornecer, né, medicamentos, cirurgias, procedimentos fora da lista do SUS, né, mas sem comprovação científica robusta aí, de evidência, de eficácia, de segurança daquele medicamento, daquela terapia. Então, começamos com uma judicialização ruim, né? Então a gente está consumindo muito recurso para poucas pessoas e, às vezes, para terapias que não têm eficácia comprovada e pode até fazer mal para o paciente, como vimos recentemente aquele caso da pílula do câncer, né, que se comprovou depois que realmente não tinha eficácia nenhuma. Sim. E muitos pacientes abandonaram o tratamento tradicional para poder fazer essa terapia e trouxe prejuízo para a saúde. A gente observa aqui, por exemplo, uma situação... a gente vive a situação aqui em Roraima, de não ter uma eficácia muito interessante de planos, né? Agendamento, demora. Parece que quando é plano é mais demorado do que quando é particular, ou então quando particular, eu digo, quando a pessoa vai ali e paga em cash, né? Tipo, pagou em cash, ela tem um atendimento, ela vai para o plano, ela tem outro. E isso vai mudando muito de situação para situação. Isso é uma realidade? Como foi que vocês observaram isso dentro dessa questão toda da busca, até dos próprios relatos, porque acredito que tenha se vivido essa realidade de relatos, né, nessa busca do direito, né? Então, o que é que acontece? Nós hoje no Brasil temos 152 milhões de brasileiros que dependem de forma exclusiva do SUS e em torno de 52 milhões da saúde suplementar, que são esses planos privados. Então, a legislação é diferente. Então, o paciente do SUS ele tem direito a muito menos terapias e tratamentos do que os pacientes da saúde suplementar, inclusive com relação a prazo. Suplementar que você fala é o particular. Plano de saúde, não, são os planos de saúde. GEAP, Unimed, particular é aquele que ele paga do bolso. Ainda tem isso, né? Tem particular é o imediato. Ele não tem vinculação com ninguém, ele vai naquele médico, procura, ele vai, consulta, meu valor é esse, ele tira do bolso e paga. Não então, os planos de saúde não são considerados particulares? Não, é saúde suplementar. Saúde suplementar. Saúde suplementar e o paciente mesmo particular. Ele pagando mês a mês, planejando direitinho ali, não é considerado dessa maneira, no caso, de acordo com a legislação. Com a legislação, o plano de saúde ele vai contratar um plano, ele vai pagar uma mensalidade, por exemplo, para a Unimed, para a GEAP, quando ele precisar, a Unimed já vai disponibilizar um profissional para ele ser atendido. O particular não, ele não tem vínculo com ninguém. Ele procura um médico por conta própria e vai pagar o valor que o médico entender que seja justo aquele honorário, o hospital. Olha, aqui em Roraima a realidade ainda fica um pouquinho mais abaixo, né? Em relação a muitos, digamos, a Manaus, que já tem diferença ali de outros planos, outras realidades, outros planos suplementares, né? Independente de um SUS. Acaba ficando pouco atrativo, né, para o plano de saúde ele vir para cá.
devido a uma densidade médica pequena, pouco número de profissionais de saúde em geral, acaba o custo do plano fica maior, ele vai ter que pagar um valor maior para esses profissionais para que eles possam se interessar em trabalhar pelo plano. Então tem um custo maior, a população pequena, a nossa população pequena, né, é um estado carente, com poucas pessoas com recursos para pagar mensalmente aquele plano de saúde. Então essa dificuldade toda, né, e falta de concorrência. Olha, gente, esse é um lançamento de um livro que está na Amazon e está em outras plataformas aí também, né, de vendas. Sim. A gente considera um conteúdo, eu estava comentando com ele antes aqui um pouquinho, falando antes, né, lendo, passando, folheando, né, esse enunciado do livro, e eu acho extremamente interessante, porque às vezes você pensa assim, não, eu pago um plano, qualquer coisa eu vou no particular. Mas saúde é de uma gravidade que às vezes acontecem. A própria pandemia deu esse estalo aí, né? Deu um estalo de um modo geral, porque pós-pandemia apareceram tantas outras situações, né, de complexidade para quem já tinha algum tipo de comorbidade que a gente não consegue nem mensurar. A gente estava comentando anteriormente também sobre algumas situações de diagnóstico de pessoas que têm problemas. Por exemplo, você tem as gravidades aí. Uma pessoa com um problema oncológico, ela vai no oncologista, ela consegue identificar ali, vai com um especialista. Uma pessoa que tem diabetes vai com uma determinada situação especialista. Mas e os autistas, né? E as outras situações? E as outras situações que dependem de diversos outros diagnósticos que é dado por um profissional, mas que passa por várias outras especialidades. Aí também abre-se uma aspas bem interessante para estudo e para análise, quando o assunto é judicialização, né, doutor? Sim. Porque isso requer conhecimento, né? Principalmente para quem vai lidar com situações mais complexas como essa no serviço público, né? Exatamente. Então é importante, né, o gestor público, né, ele estar sempre atento a essas demandas, né, e procurar profissionais, se não consegue aqui no Estado, tenta profissionais de fora para se evitar justamente que surjam essas ações predatórias de saúde, né? Que 100, 200, 300 pacientes vão entrar com ações judiciais pedindo o mesmo tratamento, né? Em geral, que deveria ser fornecido de forma administrativa, então encarecendo muito, né, o custo dessas terapias. O que foi mais observado hoje dentro de uma realidade do nosso Estado hoje, de Roraima, falando especificamente da nossa região? Sim, a nossa região, né, depois que foram aplicadas essas ferramentas judiciais em saúde, nós conseguimos reverter uma situação, né, que vinha de muito tempo em que o Estado não conseguia entregar praticamente nada de forma administrativa. Então, em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, Municipal de Saúde, né, conseguimos reverter através do comitê, e hoje nós temos aí cirurgias como cirurgias oftalmológicas, ortopédicas, né, hoje tudo dentro do Sistema Único de Saúde. Dentro do Sistema Único de Saúde. Que as pessoas têm direito garantido nesse sentido. Sim. Assim, antes não tinha em relação... Não, tinha um direito, mas ele não era efetivado, não conseguia entregar. Por falta de especialidade, no caso. Às vezes, várias outras várias outras situações. Às vezes doutor olhou assim, por várias outras situações. Às vezes não tem o especialista, às vezes não tem o aparelho de cirurgia, às vezes não tem a prótese, a órtese, o material. Então, conseguiu-se agora, né, o Estado está funcionando bem, né, em especial na ortopedia, que hoje nós praticamente não temos mais fila de cirurgia ortopédica. Que a gente sabe que é uma gravidade também por questões urbanas e acidentes de trânsito, no caso, né? Sim. Que antes era realmente, eu lembro a gente que trabalha com jornalismo, com essa identidade de área da imprensa, e por muito tempo trabalhei assim, a gente via que era assim, inúmeras pautas referente a situações pós-acidente. A pessoa que precisava ali de um acompanhamento, a pessoa que precisava às vezes de uma prótese, a pessoa que precisava às vezes de uma terapia com continuidade. Tudo isso foram realidades que ao longo dos anos o sistema vai se adaptando e se readequando em relação a regiões como a nossa. Por questões mesmo profissionais, especialistas, até técnicas mesmo de equipamentos e situações de manuseio, né? Sim, eu tive alguns casos, né, quando eu estava na gestão da saúde, o paciente ele sofria um acidente e precisava fazer cirurgia, não era feita, e ficava com tração e depois com sequela. Né, ficava processando o Estado depois por danos morais e materiais por essas sequelas devido à demora da entrega, né, da ação de saúde em tempo inoportuno. Sim.
Quando falamos de país, vamos agora para uma realidade muito maior. A gente sabe que em alguns centros do país hoje, a gente viveu essa situação toda aqui de TFD com algumas especialidades, especificamente com a oncologia. Minuciosamente não se tinha tratamento específico para uma radioterapia, para uma quimioterapia, e havia ali toda uma programação dentro do sistema, né, do único de saúde. E eu lembro que era um número grande de procura, né? Como que está essa realidade hoje? A gente fez o estudo, né, dessa linha do tempo de 2020 a 2024, todas essas questões. E nós vemos que o índice de TFD judicializado, ele é baixo. Então, isso já existe uma mecanização sinal de entendimento, né? Ou a ação que não era prestada aqui está sendo prestada, né? Por exemplo, não se fazia uma neurocirurgia, está se fazendo, né? Ou então realmente o Estado ele tem conseguido encaminhar esses pacientes para outros estados para fazer sem maiores problemas. Então a taxa judicial é baixa. Já existe uma compreensão, né, desse Sim. direito coletivo, né? Em relação hoje às situações mais específicas de encaminhamento e orientação, o que diria hoje que ainda não? E Marleide, isso aqui ainda é um gargalo que a gente precisa olhar com muita atenção. O que nós temos aqui, dificuldade, que eu me recordo, tanto na saúde pública como na saúde suplementar, eu acho que é o cateterismo cardíaco, se eu não me engano, até o final do ano passado não era feito, ou era um procedimento neurológico. Então, mesmo o paciente que tinha plano de saúde tinha que ir para Manaus para fazer lá. Porque não tinha condição técnica. Não tinha condição técnica de fazer aqui. E aí passa por várias situações, não é só a questão de equipamentos, mas também de profissionais. Profissional e às vezes também pelo número de doenças que aparecem naquele ano, não justifica às vezes o Estado fazer um investimento grande num parque cirúrgico para ser utilizado pouco. Às vezes compensa mais encaminhar esse paciente para fazer em outro centro. Judicialização, o que chega, né, acaba que por mais que você tenha um nível técnico de atuação ali, que você tenha um olhar técnico para tudo, mas tem situações que emocionam muito, né? Sim, é uma grande dificuldade, porque para a família do paciente, né, se ele tiver qualquer esperança, ele vai querer que aquele medicamento, ele seja, aquela cirurgia, ainda que experimental, seja feita, né, nele ou naquele parente querido dele. Mas o juiz ele não pode aplicar essa jurisprudência sentimental na hora de decidir, porque a gente sempre tem que pensar também no coletivo, né? Nós temos medicamentos hoje que uma dose custa 12 milhões de reais. Então, se nós, hoje no Brasil, se a gente fosse, por exemplo, tem uma doença gravíssima, a AME, né? Então nós temos uma estimativa de 700 casos novos por ano. A 12 milhões de reais de medicamento. Então, se nós fôssemos fornecer para esses pacientes, todos esses pacientes, daria um custo anual de 14 bilhões para o Brasil. O nosso orçamento aqui da saúde de Roraima, o anual, é em torno de 1 bilhão e 200. Então, seria praticamente 12 ou 13 vezes mais de recurso para 700 pacientes do que para a população do estado de Roraima inteira. Sim. Então, não estou dizendo que não tenha direito, mas tem que estar muito bem provado, né, que realmente aquela terapia é essencial, é fundamental e realmente vai dar uma qualidade de vida para aquela pessoa, né, ou uma sobrevida maior. O livro ficou muito bem organizado, né, ficou uma linguagem muito boa de ser lida. Eu dei uma folheada aqui um pouquinho antes e olhando agora. Veio assim, dissertação de conclusão de mestrado, mas assim, veio com uma cara de livro mesmo, bem organizado. Eu vi que o senhor dedicou à família, Andréa Valandro, sua companheira, sua esposa, né, e também ao professor, doutor Anderson Furtz, é isso? Anderson Furtz, isso. Sim. Foram essenciais aí para a construção deste trabalho e esperava que chegaria assim a um livro. Como é que fica aí essa emoção em vendo um material concluído assim? Porque eu sei que livro é meio que filho, né? Eu gostaria até de agradecer a Cristina, o Luiz Felipe, que foram meus assessores jurídicos, né? E me ajudaram muito aí nesse livro, né? Na prática diária ali das atuações dos processos de saúde, que nós conseguimos construir toda essa mudança positiva, né, no cenário aí da saúde pública aqui no estado de Roraima, em parceria também
né, com a Secretaria de Saúde, com a Defensoria Pública, o Ministério Público, um trabalho coletivo. Olha, a gente traz reflexos na gestão pública como um todo, né? E eu acho que esses reflexos são sempre muito bem-vindos. É uma pauta extremamente interessante para outros veículos, na minha concepção. Dá um conteúdo aí bem interessante para ser mastigado de diversas formas, com matérias e informações bem precisas, né? Traz essas consequências éticas, sistêmica, sustentabilidade, governança, cenário da judicialização da saúde em Roraima, como eu já tinha falado anteriormente. Ou seja, vem informações ricas que podem aí te auxiliar nesse dia a dia, em conteúdo de um modo geral. E para você que está em outro estado, né, de repente entender que essa é uma obra que serve também dessa base para outras realidades, porque o Sistema Único de Saúde é único mesmo, né? Sim. Essa é a nossa realidade aqui, mas pode A servir... judicialização da saúde ela é parecida Sim. no Brasil, né? Tem uma especificidade aqui, outra colar, mas em geral essas ferramentas elas são nacionais. Então, são ferramentas do CNJ, do FONAJUS, do STF, do STJ, né, que realmente eles vão ajudar a condução melhor desses processos. Como eu falei, para, né, a gente garantir o direito individual com segurança, mas também preservando o sistema sustentável. Eu agradeço a sua presença aqui e deixo aberto para qualquer outra consideração que de repente não foi dita, que você acha interessante até falar, comentar, para que as pessoas tenham uma compreensão até maior ainda sobre o trabalho. Então, muito obrigado. Olha, Eduardo Álvares de Carvalho é juiz aí de direito, mas está aí na corregedoria fazendo um trabalho, traz essa orientação, né, traz essa dedicação de um trabalho acadêmico para dentro de um serviço público. De um modo geral, a gente entende isso como um conteúdo completamente interessante, principalmente numa realidade que nem a nossa aqui no extremo norte, que a gente precisa de diagnóstico, precisa de escritos, às vezes precisa de documentações que dê essa amplitude sobre essa realidade da nossa região. Espero que você tenha gostado do episódio. Volte outras vezes, viu? Muito obrigado. Para o cafezinho e também para falar de assuntos importantes. Até o próximo episódio.